A graça e a paz, meus amados. Sejam bem-vindos ao canal Teologia Mais Hebraico. Hoje falaremos que liderar não é apenas sobre dar ordens, sobre ter um plano claro e executá-lo sem falhas. Não é somente isso. Para muitos de nós, liderar é, antes de tudo, enfrentar o imenso deserto que existe dentro de si. É uma jornada interna, muitas vezes solitária e cheia de dúvidas, e ninguém personifica essa jornada melhor do que Moisés. Pense comigo. Moisés, o grande libertador do povo de Israel, o homem que dividiu o Mar Vermelho. Sua história é um épico de coragem. Mas se olharmos mais de perto, para o começo de tudo, encontramos um homem paralisado pela inibição. Sua hesitação não era falta de fé em Deus, de forma alguma. Era o peso esmagador de uma angústia profunda, uma ferida que o acompanhava desde o nascimento. A angústia de quem foi abandonado, deixado à própria sorte, em um cesto nas águas do Nilo. Antes de continuarmos, eu peço que deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal. Mesmo crescendo como um príncipe no palácio do faraó, ele carregava a sensação de não pertencer a lugar nenhum. Ele não era verdadeiramente egípcio, mas também não conhecia seu povo, os hebreus. Essa desconexão, esse não lugar, moldou sua identidade. Então, imagine a cena. Moisés, já um homem adulto, fugitivo no deserto, pastoreando ovelhas. De repente, ele se depara com uma sarça que queima, mas não se consome. É um momento divino, a revelação. E daquela chama, a voz de Deus ecoa, com um chamado claro: Vá, liberte o meu povo. Uma missão grandiosa. E qual é a primeira resposta de Moisés? Não é um sim confiante. É o sintoma de sua ferida. Ele diz: Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Preste atenção nessas palavras. Quem sou eu? Aqui não vemos o futuro líder, mas um eu completamente fragilizado. É a síndrome do impostor em seu estado mais puro e doloroso. É a voz que sussurra em nossos ouvidos: Você não é bom o suficiente. Você é uma fraude. Quem você pensa que é para tentar isso? Moisés sentia que não tinha as credenciais, a autoridade, o direito de assumir uma tarefa tão monumental. Deus oferece garantias. Diz que estará com ele. Mas a angústia de Moisés é tão profunda que ele continua a procurar desculpas, a tentar fugir da responsabilidade. E ele faz isso através do corpo. Ele diz: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Sou pesado de boca e pesado de língua. Ele aponta para uma suposta gagueira, uma dificuldade na fala. Mas, se analisarmos psicologicamente, essa gagueira não era apenas um problema físico. Era a manifestação corporal de um bloqueio emocional. Era o medo paralisante de ocupar o lugar da autoridade, o lugar da palavra que comanda, que guia, que lidera. É o medo primordial de falhar, de ser julgado, de ser exposto diante do olhar do outro, nesse caso, o faraó, e até mesmo o seu próprio povo. Quantas vezes nós também sentimos a nossa voz falhar, a garganta fechar, justamente quando mais precisamos falar? Esse é o corpo expressando o medo que a mente tenta esconder. Moisés tenta de tudo para escapar. Ele pede a Deus que envie outra pessoa, qualquer um, menos ele. Mas Deus insiste. E com a ajuda de seu irmão, Arão, que se torna seu porta-voz, Moisés finalmente aceita a missão. Ele segue em frente, mas a questão da sua agressividade reprimida, do seu desejo sufocado, não desaparece. Ela fica ali, latente, escondida sob uma máscara de mansidão e obediência. E o que acontece com aquilo que é reprimido por muito tempo? Uma hora, explode. Anos mais tarde, já no deserto, liderando um povo cansado e reclamão, chegamos a um momento crucial. O povo está com sede, murmurando contra Moisés. Deus lhe dá uma instrução clara. Fale à rocha, e ela dará água. Fale. Use a palavra, o poder simbólico da autoridade que lhe foi conferida. Mas o que Moisés faz? Em um momento de cansaço extremo,
De frustração acumulada por anos, ele grita com o povo e, em vez de falar, ele fere a rocha com seu cajado 2 vezes, com raiva. Um ato falho perfeito. A agressividade que ele guardou por tanto tempo, desde o medo de se impor ao faraó, sob a máscara do servo manso, finalmente vem à tona. Ele não usa a palavra, o símbolo da autoridade legítima. Ele usa a força bruta, o golpe, a violência. Foi um ato que lhe custou a entrada na Terra Prometida. A história de Moisés nos mostra algo fundamental sobre a natureza humana. A inibição, aquela paralisia que sentimos, aquela sensação de não sermos capazes, muitas vezes é apenas o nosso desejo de agir que foi sufocado pelo medo. É a nossa potência represada, a nossa força contida. A hesitação não é a ausência de vontade, é a vontade em conflito com o pavor da falha. Agora, eu te convido a olhar para a sua própria vida. Onde está a sua falta de voz? Onde está a sua rocha? Pense em quantas vezes você recuou de um propósito importante, de um projeto, de uma conversa difícil, porque não se sentia pronto, bom o suficiente ou capaz. Quantas oportunidades você deixou passar por medo de ocupar o seu espaço? Essa ansiedade de performance, o medo constante de ser descoberto como uma fraude, de que alguém aponte o dedo e diga: você não deveria estar aqui. Esses são os mesmos desertos que Moisés também pisou. São as mesmas sarças ardentes que nos chamam e as mesmas desculpas que damos para não atender ao chamado. A cura para Moisés, e talvez a nossa também, não foi se tornar perfeito da noite para o dia. Ele nunca se tornou o orador mais eloquente. A cura começou quando ele aceitou que não precisava ser perfeito. Ele só precisava estar presente. Ele só precisava dar o primeiro passo, mesmo com medo, mesmo com a voz trêmula. Ele precisava aceitar a ajuda de Arão, aceitar suas próprias limitações, mas não permitir que elas o definissem ou o paralisassem para sempre. A jornada dele foi aprender a confiar que a sua presença era suficiente. Então, qual é a lição para nós? Pare de bater na rocha. Pare de transformar sua frustração e seu medo em atos de agressividade contra si mesmo ou contra os outros. Pare de se punir por não ser perfeito. Em vez disso, encontre a coragem para falar. Fale com a sua rocha. Fale com seus medos. Reconheça sua hesitação não como uma fraqueza, mas como um sinal de que algo muito importante para você está em jogo. Comece a aceitar o seu lugar no mundo, com todas as suas imperfeições e com toda a sua potência. A sua voz, mesmo que gagueje no começo, precisa ser ouvida. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se essa mensagem ressoou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvi-la. Deixe seu comentário contando qual é a sua rocha. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais jornadas como esta. Até a próxima!